Muito E bem. estamos gravando. Bem, uma boa tarde para todos aqui no Brasil, 14 horas, em Portugal já são 18 horas. Não. É uma alegria, a gente está na nossa 41ª roda. Hoje estou aqui com a professora Priscila, que faz parte do projeto juntamente comigo, professora da Faculdade de Educação. Ela está lá na Praia Vermelha, lá na nossa salinha, lá no corredor, olha, dá para ver um pouquinho dali. Logo ali está o mar, muito bonito. Roberta também está na Faculdade de Educação, no Secult. Roberta é uma técnica administrativa que está nos dando um apoio durante esse período. Quero agradecer mais uma vez a Roberta, em nome dela e em nome do Secult. E estamos hoje com um convidado muitíssimo especial. Filindo Lima, né? É um colega, professor, que fiquei conhecendo em Portugal e que tem uma atividade muito intensa, não só na docência, como na gestão, como na administração, de uma coisa peculiar que tem em Portugal e que não temos no Brasil, que é as associações dos diretores. Isso é uma coisa fantástica. E o Filindo, ele é realmente muito cogitado, ele está sempre na mídia portuguesa, ele aparece nos noticiários, colocando, porque ele tem uma reflexão muito boa sobre o contexto Portugal. Então, quero agradecer muitíssimo, Filindo, você ter aceitado nosso convite mais uma vez por estar participando com a gente, e gostaria que você iniciasse fazendo um breve relato da sua formação, da sua atuação, e depois nós vamos falar sobre o contexto português. Esse contexto que vem arrastando uma greve, como que essa greve está sendo elaborada, quais são as estratégias. E mais do que isso, a gente sabe de uma desvalorização do professor, e como nós já conversamos outras vezes, desse apagão, desse envelhecimento dos professores e a falta de pessoas querendo assumir a docência. E aí eu gostaria que você colocasse a questão salarial, a questão de trabalho mesmo. Então, com a palavra, Filindo, fica à vontade. Muito obrigada. Muito bem. Boa tarde, então, a todos, diretamente de Portugal. Aqui já são 18 horas. Portanto, vocês já almoçaram, eu daqui a pouco irei jantar. E é com muito prazer que aceito mais uma vez o convite da Jussara. Portanto, muito obrigado, Jussara, por este novo convite. E para falar um bocadinho sobre aquilo de que eu sou apaixonado, pela educação, pela escola pública, e começava por dizer que esta minha reflexão vai ter como pano de fundo esta mensagem fantástica, que não sei se estão a ver ali as palavras, de Nelson Mandela. Nelson Mandela diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. É o que ali está em cima, num trabalho de excelência, feito por uma educadora do meu agrupamento há 2 anos e que eu muito prezo. Eu quero dizer-vos que eu sou formado em Direito, a minha área é de Direito. Entretanto, tirei, portanto, a profundização na área da educação. Tenho uma pós-graduação em Administração e Gestão Escolar, daí que é um requisito para que em Portugal seja diretor de uma escola, é ter este curso de pós-graduação em Administração e Gestão Escolar. E estou na gestão já há cerca de 25 anos, como diretor, desde 2009. É uma figura nova que entrou no contexto educativo português. Em Portugal temos diretores desde 2009, mas antes de 2009 tínhamos a figura do órgão colegial, que era o Conselho Executivo. E, portanto, também já fiz parte, enquanto presidente e noutros órgãos, de um Conselho Executivo e, portanto, desde 2009, portanto, sou o diretor de um agrupamento de escolas de Vila Nova de Gaia. Gaia, a Jussara conhece bem, Gaia é uma cidade que fica, portanto, que é separada por um rio, que é o Rio Douro, do Porto, da grande cidade do Porto. Vocês conhecem a capital, Lisboa, mas também devem conhecer o Porto. E, portanto, Gaia fica mesmo ao lado do Porto, só para se situarem geograficamente, fica pertíssimo da praia, portanto, a professora Priscila está perto da praia, eu também não estou muito longe, estou aqui a escassos metros da praia de Vila Nova de Gaia, que é uma zona muito bonita. Aliás, vocês quando visitarem Portugal, claro que vão ao Porto, vão a Lisboa, vão a Coimbra,
mas não se esqueçam de visitar, por favor, Vila Nova de Gaia, que é uma bela cidade, e é onde o vinho do Porto, que vocês tanto gostam, é de facto muito bem acolhido nas caves durante o seu tempo, até que vai para as mesas de todos nós. Quero dizer-vos, vocês são brasileiros, que nós estamos a receber imensas pessoas vindas do Brasil, imensas. Eu pergunto muitas vezes aos pais e às mães que vêm para aqui, para a minha escola, porque escolheram Portugal? Porquê? Os dois motivos que eles me dão são os seguintes. Por um lado, sentem que o nosso país, Portugal, é mais seguro do que o Brasil. E nós reconhecemos isso. Ou vocês devem reconhecer isso. Por outro lado, também reconhecem na escola pública, e eu sou professor e diretor de uma escola pública, é uma escola com muita qualidade. O ensino que nós aqui fazemos com os nossos alunos é um ensino de bastante qualidade. E, portanto, nós recebemos, não digo todos os dias, mas recebemos praticamente todos os dias, portanto, colegas que vêm do Brasil e ficam aqui para uma temporada, ficam aqui para viver. Alguns têm cá família, outros nem tanto, não têm família, mas, apesar disso, vêm para Portugal. O meu agrupamento portanto, nós somos em Portugal 811 diretores. Há ali uma cara muito simpática da professora Elizabeth Ferreira. Que alegria ter a Elizabeth aqui com a gente. Desculpa te interromper. Fala, Filinda. É uma boa surpresa. Eu nem sei como é que consegui, mas consegui ficar um bocadinho e disse, pronto, vou entrar que vou conseguir estar pelo menos meia hora com vocês. Muito bom. Muito obrigada. De Portugal, que alegria. Tá bom. E a professora Elizabeth Ferreira é uma referência nacional, e não só, mas nacional no contexto da gestão e administração escolar e noutras vertentes, mas é importante estar aqui também connosco, e vive, penso eu, a norte de Gaia, vive em Vila do Conde, que é uma cidade também muito bonita, porque a professora Elizabeth estive aqui a vender, entre aspas, Gaia, não é? Claro, Gaia. já sabíamos. Mas Vila do Conde... Eu, enquanto tripeira, não é? Vocês sabem que a expressão do Porto é ser tripeira. Então temos uma provocação um bocadinho feia com os colegas de Gaia e com os habitantes de Gaia, que dizer Gaia é bonita porque se vê o Porto através da imagem do Porto. Por isso somos muito provocatórios nesse sentido. Olha, vocês ficam fazendo lembrança e morrer de saudade de estar aí com vocês. Nós temos uma situação no Rio de Janeiro bem parecida. Niterói é uma cidade também separada de Porto pelo mar, né? E eles colocam isso, que Niterói é bonito porque dá para ver o Rio. Exatamente, portanto, nós vemos a maravilhosa cidade do Porto, vamos a Gaia para vermos a maravilhosa cidade do Porto. E, portanto, é sempre essa a provocação. Jussara, dá só um cumprimento muito especial para ti, estás bem, e pronto, quando eu vi que eu consegui este bocadinho, eu disse, nem reparei que era o Filindo que ia estar, para ser sincera, Filindo, que ele é sempre muito generoso com as palavras que me dirige, que não liguem, pronto, é generosidade, mas a Jussara tenho muitas saudades de retribuir estas saudades, porque o Filindo sempre está próximo, sempre nos vamos encontrando em mesas, em coisas de trabalho, com vocês e com o Brasil é mais difícil. Principalmente pela minha agenda, que não há maneira de melhorar. Eu bem espero mês a mês, semana a semana, ano a ano, que isto vai melhorar, mas não está fácil. E, portanto, deixa eu aproveitar, Filinda, eu vou pedir desculpa a você, pedir um pedacinho, já que a Elizabeth não vai ficar com a gente o tempo todo, de fazer uma provocação. Se a educação, na educação básica, em Portugal, estamos vivendo um momento crítico, na universidade, como é que você está vendo isso, Elizabeth? Está passando também por uma crise ou está mais tranquilo a questão da formação, tanto a nível de graduação quanto do mestrado e doutorado? Olha, é sim, eu acho que este é um momento com algumas diferenças, não é? Mas que não é comparável o que está entre o ensino básico e secundário com o que se passa na universidade. Em primeiro lugar, em termos da luta dos professores, não é? E, portanto, há toda uma dinâmica na gestão escolar, na administração da gestão escolar,
e no Ministério da Educação, porque este é um momento que, como sabes, também em Portugal, nem sempre nos acontece isso, temos 2 ministérios diferenciados, não é? Portanto, há um Ministério de Educação para o ensino básico e secundário, e há o Ministério do Ensino Superior e da Ciência. E, portanto, este governo e este momento em Portugal é a existência destes 2 ministérios, o que traz problemáticas também e uma tutela diferenciada. E, portanto, aquilo que está a acontecer no ensino básico e secundário, que tem e que trouxe pelo menos esta possibilidade de dar visibilidade a esta luta dos professores e, portanto, esta indignação e este espaço de insatisfação, é mesmo de um mal-estar generalizado, não é? E muito ligado com as questões da dignidade e do respeito pela profissão e, portanto, tem sido um movimento muito, muito difícil e que vai ter muitas implicações com os estudantes, é completamente diferente a esse nível com o que está a acontecer no ensino superior, que aparentemente não há nenhum movimento público de contestação, ainda que tenhamos muitas questões em aberto, digamos assim. Acho que o que é que vai acontecendo é, primeiro, porque recebemos, e noto muito isso, para responder mais concretamente à tua pergunta, noto muito nos primeiros anos da graduação, da própria licenciatura, e, portanto, aqui muitos efeitos da chegada de estudantes do secundário num pós-pandemia, não é? E, portanto, este será assim o primeiro ano sem restrições, e isso nota-se muito na participação, na motivação dos estudantes, numa certa passividade que ainda eu sinto a mais aumentada, eles vêm ainda mais passivos, com menos espírito crítico e muito pouco mobilizados, e pouco mobilizados até nas suas próprias relações, não é? Portanto, aquela dinâmica dos estudantes, da autonomia, da chegada ao ensino superior, de ruptura com o processo secundário, acho que está, não sei se é mais lenta, mas pelo menos há muita ansiedade, eu diria que a esse nível eu sinto muito mal-estar nos estudantes, nomeadamente mais fragilizados, se quiserem, não é? Portanto, sinto muito essa perspectiva, até um certo descrédito sobre o que é que estão a fazer, as escolhas dos cursos, das dificuldades para entrarem nos cursos, muitos não estarem em primeira opção, e, portanto, sinto muito isso. Eu trabalho com todos os níveis, não é? Com todos os ciclos de ensino, com o primeiro ciclo de licenciatura, mestrado e doutoramento, e acho que é assim um movimento essa atitude mantém-se genericamente entre todos os estudantes. Perderam-se aqui hábitos de debate, de diálogo, de permanência na própria faculdade, de criar os espaços de reunião dentro da faculdade. Portanto, eu sinto muitas alterações a esse nível. Portanto, muita plataforma, não é? Nós vamos tem as suas vantagens. Por exemplo, me permiti vir aqui conversar um bocadinho com vocês, de estarmos a esta distância e podermos, enfim, visualizar-nos, mas de qualquer modo acaba por retirar algumas competências, não sei se também são competências, mas ou até uma certa disponibilidade, ou o hábito mesmo de falar lado a lado, olhos nos olhos, frente a frente, e isto para quem foi apanhado muito jovem com esta entrada do digital, do meu ponto de vista, tem deixado marcas, não sei, ainda não as avalio, não é? Não estou a pôr aqui nenhuma conotação, mas vejo diferenças, vejo coisas diferentes a acontecer. E portanto, isso sinto também na relação entre nós, docentes, não é? Portanto, há uma aceleração enorme de tudo, não é? Uma aceleração, uma ausência de tempo, uma falta de tempo para pensar, para pôr em comum, para dialogar, e portanto, numa palavra só, se calhar, e para referir, até mesmo do ponto de vista destes 2 ministérios da tutela em Portugal, quer seja com o básico e secundário, quer seja com o ensino superior, eu sinto-me com a democracia muito ameaçada. Se eu pensar esta perspectiva da democracia, que é a participação
e a voz de todos. E, portanto, isto por aceleração dos tempos, por um conjunto de dificuldades e de estratégias que fazem atalhos, que abreviam caminhos, e, portanto, nós estamos menos disponíveis e não sei se é uma questão de disponibilidade, porque eu acho que muitos de nós estamos cheios de vontade de nos escutarmos, e, portanto, não é uma questão pessoal, é uma questão societal, e é um momento, do meu ponto de vista, de enorme transformação, de um novo paradigma, em emergência, de ruptura, em que faz com que estejamos de tal forma assoberbados, com tanta tarefa, com tanta resposta, com tanta hiperburocratização, até usar uma palavra do Licínio, não é? E, portanto, acabamos por nos esgotar e não conseguir responder a movimentos ou a reuniões, a processos mais implicados, mais participativos e de escuta das perspectivas de uns e de outros. E a democracia é isto, é desse cotidiano, é dessas vozes diferenciadas, dos conflitos que daí aparecem e dos diálogos que nós construímos. E, portanto, se eu tiver que utilizar uma palavra, para mim é a democracia, são os direitos humanos, são esta perspectiva de equidade, de justiça social, movimentos mais solidários. Tenho muita saudade disso. E eu acho que eu hoje vim cá mesmo por isso. É uma forma de eu estar, de me lembrar da história que tentamos construir com as rodas, de manifestar e de ser solidária com esta proposta, dos desafios que eu fui fazendo a Portugal também, para integrar com aquela nossa ideia, Jussara, de estarmos a desenvolver alguns destes olhares entre Portugal e Brasil, com tudo que também vos aconteceu recentemente, e portanto eu consegui uma meia hora, são 3/4 de hora, é o que eu consigo, mas eu vou estar lá com a Jussara e expressar também alguma solidariedade com todos estes momentos e com todos estes tempos, ok? E é isso que eu também sinto que está muito ausente no nosso cotidiano na universidade. Nossa, Elizabeth, te agradeço muito, porque uma das perguntas que eu fiz para o Filindo é essa questão do apagão. Como é que esses estudantes estão querendo, né, fazer essa formação em licenciatura? Como é que eles estão querendo ser professores? E essas características ou essas especificidades que você acabou de colocar para a gente, é como se nós estivéssemos vendo um retrato também aqui do Brasil. Sim. Durante as aulas, tem alunos tendo que sair de sala com crise de ansiedade, com crise de pânico, com mal-estar, com choro. Nós estamos vivendo um momento realmente difícil. O choro mesmo dentro de sala de aula. Eu, este ano, eu não tenho memória de me acontecer ter jovens, e já não são de primeiro ano, são do meu segundo ano, exatamente, da licenciatura, a chorar em contexto de sala de aula. E que eu, assim, de repente eu pensei, ok, o que é que eu disse? Houve aqui alguma coisa? Não, professora, não tem a ver com conteúdo. É porque me retira a esperança de eu ser professor, me retira a esperança do que eu posso trabalhar na educação, a forma e a análise do contexto atual. Percebes? Portanto, isto está de facto a acontecer. E eu não te estava a falar especificamente, eu, como sabes, trabalho na formação inicial de professores, não é? Da Faculdade de Ciências, e aí nós tivemos, por exemplo, este ano, o maior número de estudantes a concorrer dos últimos anos. Nós estávamos com um decréscimo enorme, tínhamos turmas, chegávamos a ter dificuldade em ter um número mínimo para abrir o grau de mestrado. Estamos a falar de ter, no mesmo ano, os alunos, portanto, do primeiro ano de mestrado, da matemática, da física, da química, da biologia e da geologia. São estes os cursos todos que eu recebo numa turma só, e tínhamos dificuldade em chegar aos 12 alunos. Este ano tivemos quase os 60, 50 e tal alunos, mas destes cursos todos, da Faculdade de Ciências, e depois, simultaneamente, eles vêm, todos eles, a maior parte deles não vem direto, não vem da licenciatura na matemática ou na física para prosseguimento para professores, estão em reconversão, vêm de engenharias, vêm de cursos de biologia, vêm da investigação, porque também não há carreiras de investigação, e então foram tentar fazer o mestrado em ensino. E alguns, sim, das licenciaturas. E, portanto, também os cursos os grupos são heterogéneos, desse ponto de vista da formação que trazem,
são mais velhos, portanto, são pessoas já, alguns deles com 38, os 30 e tais, 40 anos, e depois alguns dos jovens. Portanto, a turma acaba nestes 50 por ser tripartida, digamos assim, tem alguns de licenciatura para continuidade e com escolha, e primeira escolha ser professores, e outros que já fizeram outras coisas e que já são trabalhadores estudantes, que já são adultos e que vêm fazer a formação inicial de professores. E vêm-no fazer pela possibilidade de entrada, por saber que há envelhecimento em Portugal dos professores, que há não há professores e, portanto, eles veem alguma solução, nomeadamente os trabalhadores estudantes, e alguma reconversão profissional. Só que, simultaneamente, ficam muito assustados com a proposta e com com a exigência da própria formação inicial dos professores e com enfim, com o desafio que será estar na escola e não, porque vêm ainda muito condicionados para uma escola sobre o conteúdo científico da área disciplinar. E percebem que a escola que está de oferta é uma escola do século XXI e, portanto, que é preciso rigor e saber disciplinar, mas é preciso toda a outra envolvência da escola enquanto organização e, portanto, desta aprendizagem, que é uma aprendizagem já toda ela muito mais multifacetada dos próprios estudantes. E, portanto, a coisa não é minimamente fácil. Não é minimamente fácil, está? É muito difícil, nomeadamente, para desenvolver projetos com os estudantes, para os envolver em pensamento crítico. Esse é o meu maior problema, é trazê-los para visões, para pensamentos críticos, para argumentação, para a construção de valores e de ideais até, porque estamos num momento de mudança, precisamos trabalhar com eles estes novos olhares, ou olhares diferenciados, e portanto isto não tem sido minimamente fácil de todo, não. Está muito, muito complexo. Não sei se o Filinto concorda comigo em algumas coisas, mas de facto é esta a experiência que eu tenho tido neste momento, neste último ano, com muita diferença. Está de facto muita coisa a acontecer, é isso que eu vos posso dizer, muita coisa a acontecer e que tem esgotado a generalidade das pessoas. Muito solitárias, sabes, Jussara? Por exemplo, eu tenho pensado muito nas expressões da autonomia e da discussão até que fazia muitas vezes com o professor Correia, e o professor Correia dizia-nos, e estou a dizer isto por causa de ser uma pessoa para nós muito querida, não é? Aliás, para os três, para o Filinto também. E o professor José Alberto Correia dizia sobre a autonomia solitária ou a autonomia solidária. E o que nós temos é uma acentuação de todas as perspectivas solitárias, com pendores mais neoliberais, com muitas lógicas, muito de responsabilidade e de tónica individual, que é isso que dá um desgaste enorme nos alunos, nos estudantes. Eles sentem-se muito culpados, muito incapazes, assumem muita responsabilidade também individual, quando a questão é muito mais societal, é muito mais contemporânea, é muito mais política, e nós teríamos que a discutir noutros níveis e mais solidários também, para cooperarmos mais, e não nesta perspectiva de que é tudo uma questão de mérito ou de empreendedorismo ou de resultado deste ou daquele aluno. Desculpem, porque vocês não me podem pedir para falar, vocês já sabem. Olha, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, Elizabeth. Como sempre, sua fala é muito pertinente, e pedir desculpa ao Filinto, que a fala hoje era dele, mas eu vejo que os dois lados se completam, tanto a educação, você coloca dois ministérios diferentes, já é um fator complicador, né? É para separar mesmo, para não ter um envolvimento profissional, sendo profissional da educação. Porém, eu vejo que nós temos muito para conversar, porque o contexto nosso aqui está muito próximo de vocês, está muito próximo. A sua fala, a gente faz uma leitura aqui, os profissionais estão extremamente cansados e desistindo da docência. E é isso. Quando eu vejo, de certa maneira, Filinto, né, os professores se movimentando para falar, eu existo, eu não vou aceitar essa condição que está me afligindo, isso para a gente ainda parece ser uma esperança.
dentro de todo esse contexto, não ver uma luz no fim do túnel. Mas, como a Elizabeth está falando, eu estou vendo assim, uma submissão e um desânimo se apoderando das relações de maneira muito forte. Elizabeth, aí eu te peço licença que agora, espero que você possa ter outra oportunidade de falar com a gente com mais tempo. Gostaria de continuar essa conversa com você. Não, mas eu agora vou ficar bem comportada e vou ter muito gosto também de vos ouvir conversar um bocadinho, saber também, quer da opinião do Filinto, quer mesmo depois algumas coisas que possas dizer sobre o Brasil. E quando eu não puder mais, eu fujo, está bem? Vocês sabem. E quando puder, me liga para a gente poder conversar sobre mais coisas, está bem? Ok, muito obrigada, muito obrigada. Eu te agradeço muito. Você já viu que as provocações são muitas, né, Filinto? Então, vamos lá. É sempre um prazer ouvir a professora Elizabeth, que falou de temas interessantes e que nós podemos, ao longo da tarde, ao longo da noite, no nosso caso aqui em Portugal, ao início da noite, falar. Falou sobre a gestão das escolas. Nós diretores, sinceramente, eu este ano estou-me aqui a gerir muitas emoções. A doutora Elizabeth foi clara no seu discurso, até foi um discurso muito emotivo. As emoções nas escolas estão ao rubro, e já estavam antes da pandemia, mas estão mais neste momento. A saúde mental é algo que nos preocupa muito, a saúde mental não só dos alunos, mas também dos nossos professores, que é algo que às vezes nós nos esquecemos de falar. Depois também outro tema que a professora tocou e que me parece bem, tem a ver com o digital. O digital chegou em força a Portugal, podemos explorar um bocadinho esta situação. Claro que eu estou sempre a falar do ensino não superior, não falo do ensino superior, que tinha outra tutela, falo do ensino dito não superior. Depois a burocracia, que deve ser como no Brasil, agora não é papelada, mas são plataformas. Algumas delas, de facto, muito repetitivas. Nós muitas vezes estamos a dar os mesmos dados ao Ministério da Educação por vias diferentes, por plataformas diferentes. Isso gera muito cansaço junto dos diretores. De facto, estão a ser alvo destas burocracias, destas plataformas. Um tema muito importante e atualíssimo que a professora Elizabeth Foucault tinha que o fazer é a luta dos professores. Ela usou mesmo estas palavras, luta dos professores. E amanhã quero dizer-vos, amanhã para mim vai acontecer cá em Portugal, amanhã é dia 6/6 de 2023. Então isto é uma data simbólica, mas tem um grande simbolismo para os professores de Portugal. Porquê? Porque os professores de Portugal ficaram sem poder progredir durante 6 anos, 6 meses e 23 dias. Portanto, é a data que amanhã, portanto, vai acontecer aqui em Portugal e eu prevejo uma enorme greve, portanto, dos professores. Embora também seja greve dos não docentes, dos funcionários, prevejo pouca adesão, sinceramente, mas prevejo uma grande greve por parte dos professores. Portanto, Jussara, amanhã, quando ligares a televisão aqui de Portugal, eu irei intervir em algumas situações, porque já agora, remetendo também um bocadinho para a associação que eu aqui represento enquanto presidente, nós cá em Portugal temos 2 associações de diretores, 2. A minha e outra. A minha chama-se Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Eu sou o presidente da direção, temos, portanto, sócios desde Viana do Castelo, desde Bragança até ao Algarve, que é um sítio que eu acho que alguns de vocês conhecem. Temos bastantes sócios e, portanto, representamos os diretores e os subdiretores dos 811 agrupamentos ou escolas secundárias não agrupadas. Ou seja, em Portugal, nós somos 811 líderes, 811 diretores. Já agora explicar um bocadinho como é que nós somos eleitos. E daí também a professora Elizabeth falar na gestão, na democracia ameaçada. Eu penso que ela, para além do mais, também fala um bocadinho daquilo que eu vou dizer a seguir. Nós não somos eleitos, em Portugal, o diretor não é eleito pelo conjunto de professores, pelo conjunto de funcionários ou por representantes de alunos e professores. Era assim no órgão colegial, era assim enquanto presidente do Conselho Executivo, que há bocadinho estava a falar antes de entrar a professora Elizabeth. Agora há um órgão, que é o Conselho Geral, que representa os professores, ou tem representantes de professores, 7 ou 8, de alunos, 1 ou 2,
de funcionários em norma 2, da autarquia, da Câmara Municipal, 3, e de entidades, portanto, parceiras do agrupamento, também 3. É este órgão, normalmente com 21 elementos, que vai escolher o seu diretor para aquela escola durante 4 anos. E como é que escolhe? Há um processo concursal, há um concurso em que o candidato, um diretor, tem que ser professor, é bom que se diga isso, tem que ser professor, portanto não pode ser um gestor, não, tem que ser um professor, tem que ter, em princípio, um curso de pós-graduação, que há pouco já vos falei, de Administração e Gestão Escolar, e, portanto, ele apresenta-se com um projeto de intervenção, que é um documento onde o diretor vai dizer ao Conselho Geral o que é que se propõe fazer durante os 4 anos de mandato. Cá em Portugal, o diretor tem o máximo que pode estar à frente de uma direção são 16 anos. Ou seja, 4 anos vezes 4 mandatos. Eu quero dizer-vos agora que muitos diretores, já fizeram as contas, 60% dos atuais diretores das escolas públicas portuguesas, também em virtude da limitação dos mandatos, já percebemos que são 4 vezes 4, são 16 anos, e como nós, a maior parte começou desde logo em 2009, embora o Decreto-Lei 75 de 2008 é do ano anterior, a maior parte dos diretores sai em 2025. Ou seja, um caso muito concreto. Eu, e muitos como eu, 60%, em 2025 não posso mais ser diretor deste agrupamento onde estou já há mais de 16 anos. E vocês perguntam, mas podes candidatar a outro? Posso me candidatar a outro agrupamento, mas não posso ficar neste agrupamento. Ou seja, há uma limitação de mandatos. Eu quero dizer-vos que se é verdade que nós, diretores, somos eleitos por um corpo eleitoral pequenino, 21 pessoas, nós, a ANDAEP, a minha associação, o ano passado, em março, fez um inquérito sobre várias temáticas aos diretores e aos subdiretores. Como vos disse, são 811, nós tivemos 400 respostas. E uma das perguntas era mesmo esta, era saber se os diretores estariam mais confortáveis e se concordariam com a eleição, não só, tanto, não do Conselho Geral, dos 21, mas de um universo maior. E não foi surpresa, a maior parte dos diretores disse, e eu concordo, quero dizer-vos, disse que acharia mais pertinente que fossem mais pessoas, ou seja, todos os professores, todos os funcionários, representantes de alunos, representantes de pais, a escolherem o seu diretor. Portanto, se nós fomos chamados pelo Sr. Ministro da Educação, que já tem este dado, que lhe foi entregue pessoalmente em dezembro do ano passado, numa reunião que nós lhe pedimos por outros motivos, se nos pedirem a nossa opinião, os sócios foram perentórios e, portanto, acham que a eleição do diretor não deve estar a cargo do Conselho Geral, 21 elementos, mas sim de um órgão muito maior que, de facto, o deve eleger. Eu penso que isto é positivo e, portanto, se o Decreto-Lei 75 de 2008 for revisto, pois, com certeza, esta é uma das dicas que nós iremos dar para a sua revisão. Neste momento, portanto, quero dizer-vos que há uma luta intensa em Portugal dos docentes. Intensa. Aliás, a professora Elizabeth sabem disto, têm vivido como eu, seguramente, o que está a acontecer em Portugal desde o início do ano letivo, não é? O ano letivo aqui é de setembro até junho, julho, portanto, desde setembro, com greves atrás de greves, montes de marchas, montes de manifestações, até acampamentos tivemos aqui, portanto, no nosso país. Eu não sei se as notícias chegam pelos mídia ao Brasil, daquilo que eu acabo de dizer, embora eu envio alguns WhatsApps à Jussara e ela deve estar mais ou menos a par do drama que se vive atualmente em Portugal.
há um braço de ferro enorme, intenso, entre os sindicatos de professores, que estão divididos, eu depois também poderia falar um bocadinho sobre isto, que estão claramente divididos, e o Ministério da Educação. Não há cedências. O Ministério diz que cede, os sindicatos dizem também que cedem, mas de facto não há qualquer espécie de consenso. E daí nós estamos com ameaças de greve às avaliações. Nós em Portugal fazemos avaliações nas escolas por alturas de junho. Aliás, na próxima sexta-feira começam as avaliações do 12º ano, que é o último ano em Portugal antes de entrarmos na faculdade. Isso pode ter prejuízo para os nossos alunos, porque vão fazer exames e, portanto, pode retardar o acesso ao ensino superior e é evidente que lhes causa ansiedade. Aquilo que há bocadinho disse a professora Elizabeth não me admira. Um aluno do 2º ano de uma licenciatura que chorou, aqui é igual, no ensino superior também acontece isso, volta e meia, crises de ansiedade, alunos a chorar, acontece isso, e portanto nós também estamos preocupados, como eu vos disse, com a saúde mental dos nossos alunos. Mas queria dar nota disto, queria dar nota de um intenso braço de ferro entre, de facto, os sindicatos e o Ministério da Educação. Sabemos que até final desta década, 2030, em Portugal, cerca de 58 dos atuais professores irão jubilar, irão aposentar-se. São outros professores a aposentar-se. E apesar dos números animadores que a professora Elizabeth há bocadinho nos deu, e são bem animadores, portanto, o número de jovens que seguem a licenciatura, o que é facto é que se vocês perguntarem aos... Eu no outro dia tive essa experiência, fui a uma sala de aula da escola onde estou e perguntei aos alunos quem é que queria ser professor. Ninguém queria ser professor. No meu tempo, eu já sou do século passado, no meu tempo todos queriam ser professores. Não é? É uma profissão fantástica. Hoje em dia não queremos. Ninguém quer, por muitos motivos. Olhem, cá em Portugal, por exemplo, eu quero dizer-vos que, por exemplo, um professor que fique longe de casa, portanto, que tenha que ter outra casa noutra localidade, por exemplo, no Algarve, que é longe, se forem pessoas do Norte para o Algarve, são cerca de 500 km. Se uma pessoa que vive aqui em Gaia, onde eu vivo, for para o Algarve, tem que fazer cerca de 500 km. O Estado não paga a estadia do professor lá, tem que ir para o Algarve, tem que alugar uma casa, com certeza, e não paga a deslocação. Embora pague estadia e a deslocação a outros profissionais, mas não é o caso dos professores. Portanto, ninguém arrisca ser colocado a centenas de quilómetros de casa, só podendo vir ao fim de semana, às vezes quando pode, porque é cara a viagem, e, portanto, também neste particular, esta ausência de apoios, na nossa opinião, é prejudicial a algo que todos queremos que não existisse, que é, de facto, a crise de professores. Aliás, há quem diga, e também já percebi que no Brasil não é muito diferente, e penso também que na Europa, a próxima pandemia não é o Covid, isso acho que está já ultrapassada, mas poderá ser na educação. Porquê? Porque a escassez de professores é um grande problema. É um enorme problema. Portanto, e eu quero dizer-vos que já este ano, isto aqui em Portugal, a escassez de professores estava mais concentrada em Lisboa, em Val do Tejo e no Algarve, portanto, mais a sul, mas quero dizer-vos que já este ano, eu sou do Norte, portanto, sou da área de Gaia, do Porto, sou do Norte, tal como a professora Elizabeth, somos do Norte. Já este ano, eu, em Gaia, ao lado do Porto, tive imensa dificuldade de contratar professores de alguns grupos disciplinares, como, por exemplo, português. Já não há professores. Como, por exemplo, de informática, como, por exemplo, de inglês, como, por exemplo, uma educadora no âmbito do pré-escolar. Portanto, já há muita dificuldade em contratar professores de norte a sul do país, portanto, no nosso Portugal. Isto, claro, que me descontenta, fico imensamente triste, porque acho que a educação mereceria um maior investimento por parte da tutela, da atual tutela, das anteriores tutelas, e penso que os problemas foram sendo empurrados para a frente, não foram resolvidos.
foram empurrados até que alguém, e neste caso concreto deve-se dizer, um sindicato novo, relativamente novo, de facto pôs na altura, em dezembro, o dedo na ferida e abanou bastante com o sistema e pelo menos teve a virtude, podendo ser criticado, e eu critico posteriormente, mas teve a virtude de, portanto, de abanar com o problema e de pô-lo a ser, e que está a ser discutido. Agora, quero dizer-vos que não vejo solução à vista, não vejo. Estamos a entrar numa época de avaliações, uma época muito sensível, numa época de exames, numa época de acesso ao ensino superior, e já há sindicatos em Portugal que dizem que este braço de ferro vai durar para a entrada do próximo ano letivo. Ou seja, a partir de setembro, aqui o ano letivo, o ano escolar começa em setembro, em Portugal, a partir de setembro vamos continuar com estas lutas, portanto, entre os sindicatos e, no caso concreto, o governo português. Não sei se me queres dar uma pergunta, não gosto de estar aqui a falar muito assim, mas... Olha, eu considero assim, super pertinente esse contexto que você mapeou para a gente, né? Eu tive a oportunidade de estar aí com vocês e conhecer um pouco dessa realidade, mas a grande maioria não conhece. E eu queria fazer uma provocação. Quando você fala de várias estratégias que foram feitas, né, desde setembro, foi um ano inteiro de mobilização do professorado, exigindo condições mais dignas de trabalho. Como que está a condição salarial? Um professor tem condição de se manter, você colocou assim, há uma característica diferente de Portugal, do Brasil, porque você entra como professor, você pode ser mandado para qualquer lugar de Portugal, é por isso que ele explicou, né? De Algarve, que é lá embaixo, no sul, perto de Lisboa, até para Porto, que é Bragança, que é mais para o alto. Então, esse professor tem que se transitar de um lado para o outro e sem garantias. Mas ele consegue, convencimento dele, pagar uma outra casa. Se eu fosse pensar assim, dividir esse salário para habitação, alimentação, formação, como que está a condição desse professor? Mais ou menos o inicial de quantos euros esse professor está ganhando e quantos euros seria assim, necessário para a sua sobrevivência. Bom, os professores em Portugal, portanto, não ganham muito, ganham pouco, sobretudo, principalmente, nos primeiros escalões. Ou seja, quando se passa de contratado a professor do quadro, é efetivo, não sei o nome que vocês dão no Brasil, mas quando se passa de contratado para os quadros, ou seja, quando estamos nos primeiros escalões, os professores, de facto, ganham muito pouco. Com a agravante, como eu vos disse há bocadinho, de, em Portugal, não terem qualquer apoio na deslocação e na estadia quando estão a dezenas, centenas de quilómetros de casa. Um professor, dei-vos este exemplo, que vá da minha localidade, do norte do país, de Gaia, do Porto, para o Algarve, e temos montes de casos desses, não sei por que motivo, professor Elizabeth, mas os professores estão todos aqui no norte, ou muitos estão aqui no norte, é engraçado. Se forem para o Algarve, eles têm que ter uma casa, ou alugar um quarto, e depois digo já a particularidade do Algarve, que é muito má para os professores, digo já qual é a particularidade, tem que alugar um quarto, uma casa, e portanto, não tem nenhum apoio, nem sequer na deslocação. E são 500 quilómetros, 500 para lá e 500 para cá, na deslocação, que fica bastante cara. Qual é a particularidade do Algarve? Eu penso que conhecem o Algarve, é uma zona turística, é uma zona muito quente, é uma zona procurada por todos nós, todos os portugueses que estamos a ir para o Algarve, e também gente que não seja de Portugal. Qual é a particularidade? É que no Algarve, os professores podem alugar uma casa, podem alugar até um quarto, mas em abril, maio, porque é uma altura alta para o turismo, eles são despejados, são retirados dessa casa. Há um acordo, com certeza, com o senhorio, é evidente que sim, há um acordo. E para onde é que eles vão viver? Isto é verdade, não é mentira. Vão viver para um parque de campismo, porque não tem casa onde estar.
Portanto, vejam bem as condições que são dadas aos professores, que estão, neste caso concreto, numa área turística, portanto, no nosso país. Não são condições. Portanto, temos professores que passam o mês de maio, de junho e de julho, portanto, acampados num parque de campismo, portanto, do Algarve. Não são condições. Uma das grandes lutas que atualmente os professores estão a ter com o Ministério e que eu penso que poderia ser a solução para este problema, para este intenso braço de ferro entre as duas partes, são, para vocês perceberem, são os 6 anos, 6 meses e 23 dias que os professores trabalharam, na altura da Troika, trabalharam imensamente, só que estes 6 anos, 6 meses e 23 dias não lhes conta para efeitos de progressão. Ora, os professores, e muito bem, na minha opinião, consideram isto uma enorme injustiça. E dizem os sindicatos que, de facto, o governo não quer negociar os 6 anos, 6 meses e 23 dias que, curiosamente, o governo da Madeira, que é Portugal, como vocês sabem, o governo da Madeira negociou com os professores que estão na Madeira, que até 2025 irão ter o retorno deste tempo de serviço que lhes foi escamoteado. Ora, no continente, em Portugal continental, isso não acontece nem está previsto acontecer. A não ser que Marcelo Rebelo de Sousa, como vocês sabem, é o Presidente da República, vete um diploma que neste momento está nas suas mãos. Que é um diploma que tem a ver com as condições de trabalho dos professores, com certeza, mas também tem muito a ver com estes 6 anos, 6 meses e 23 dias, que de facto não foram concedidos aos professores. Ou seja, neste momento, os professores, embora não se fale muito nisto, estão de olhos na decisão que o Presidente da República Portuguesa irá tomar dentro das próximas semanas, dentro dos próximos dias, em relação a um diploma que é muito importante. E eu penso mesmo que o buzido da questão tem a ver com, portanto, a forma como se vai tratar a recuperação ou não deste tempo de serviço, que, de facto, os professores, os sindicatos, não estão dispostos, portanto, a negociar, a não ser a negociar o faseamento, o planejamento, como vocês dizem, o planeamento, portanto, destes anos, tendo como certo que os professores querem ver este tempo recuperado na sua totalidade. E este, neste momento, é o grande problema do sistema educativo nacional. Não é as aprendizagens, não tem a ver com os alunos, tem a ver com as condições de trabalho dos nossos professores no nosso país. Posso só dizer o valor que está para a Jussara pedir um valor? É assim, nós estamos divididos em 10 escalões, os professores do ensino não superior, como dizia o Filinto, e entre o primeiro escalão, em euros, portanto, e líquido, sem os descontos, é mais ou menos os 1.500 euros, e o final da carreira, os 10 escalões, que é este reconhecimento depois do tempo de serviço, portanto, dos dias de trabalho que os professores vão tendo, e, portanto, têm que ter horários completos para se contar os 365 dias, não é? Para poderem depois ir progredindo e chegar, o máximo que podem chegar no final de 40 anos de serviço, que era assim que acontecia, de 35, 36, a partir daí, a 3.400 euros, mais ou menos, sempre valores ilíquidos. Portanto, não são valores do ponto de vista, em termos de euros, e como a realidade do Brasil, que não tem também boas condições de trabalho, nem de vencimento dos professores, mas do ponto de vista da história e das conquistas da carreira docente e destas, que era muito mais forte do que o trabalho precário, que sempre foi muito reconhecido no Brasil, não é? Portanto, que as pessoas tinham um trabalho muito mais precarizado, acaba por estar, no nosso caso, porque dificilmente conseguem anos completos, não conseguem os contratos anuais, portanto, e estão a começar com 1.500 euros e com estas enormes distâncias, com o que tudo implica dos transportes e do lugar onde vão ter que ficar, percebem? Portanto, é um bocadinho... Mas é sempre difícil fazer este tipo de comparações.
Eu disse-vos o valor como referência, não é? Deste ano, mas de facto é difícil comparar, porque depois a realidade dos nossos países, nós temos muitas coisas idênticas, a realidade dos nossos países, só no seu tamanho e na sua história, é também muito diferenciada, não é? Do ponto de vista... Mas gostei muito de ter colocado a questão dos escalões, mas eu gostaria de saber, se eu fosse alugar um quarto, um apartamento com um quarto, lá em escala T1, né? Qual seria, em médio, o preço? Só para ter ideia, qual seria o gasto desse professor? Neste momento é altíssimo. Muito alto, muito alto. Aqui em Gaia, estamos a falar de Gaia, 600, 700 euros. É muito alto. E será a partida, Filinto, será dos mais baixos, porque não é dos mais baixos, é o normalizado e é daí para cima. Acho que neste momento não se consegue nada a menos de 600 euros, não é? E muitas vezes o que eles fazem é dividir casas, ou quarto, ou alugar quarto, mas mesmo que seja quarto, estamos a falar 250, 300 euros, não é? E, portanto, com acesso à cozinha e à sala e esse tipo de coisas, e dividem a casa, 2, 3, 4 professores, é um bocadinho, mas é sempre esse tipo de valores, fora transportes, ok? Porque também não estão propriamente baratos, aliás, porque o custo de vida aumentou imenso, não é? E, portanto... A alimentação, né, também. Exato. Isso vai um imenso gasto, né? Sim. Ou seja, é o regresso do professor à sua condição de estudante, não é? Enquanto estudantes, nós ficámos nas repúblicas, etc., e assim não havia crise. Agora, enquanto professores, e muitos deles com famílias, com filhos... É que é preciso deixar a outra casa paga, não é? Tem que continuar com as despesas onde se vive com a família. Exatamente, é uma dupla despesa, não é? Da casa onde se vive originariamente e para a casa, para o quarto, para onde se vai, não é? Isso, de facto, também é um entrave, é um constrangimento para que os nossos jovens, julgo eu, queiram seguir a carreira docente. E, portanto, neste momento é um drama. E eu quero dizer-vos que hoje, segunda-feira, dia 5 de junho, estou na expectativa de saber quantos professores, porque o Ministério da Educação abriu agora numa fase de concurso cerca de 8.000 lugares. E há professores contratados, portanto, que podem ocupar esses 8.000 lugares. E eu pergunto, mas nós temos 8.000 concorrentes? Temos 8.000 pessoas contratadas que concorreram para efetivar? Eu desconfio que não. E por que não? Porque, de facto, os professores preferem ficar perto de casa, preferem ficar como contratados, mas perto de casa, do que ficarem efetivos muito longe de casa e têm despesas, de facto, como disse a professora Elizabeth, no quarto, na casa, na deslocação, na estadia, não é? Na estadia. E, portanto, preferem ter uma situação precária, como contratados, mas perto de casa, do que uma condição... Conseguem ter mais dinheiro, Filinto, conseguem objetivamente ter mais dinheiro, porque ficam a viver nas suas casas, têm quando muito os transportes e não ganham o ano inteiro, mas conseguem ter menos, não aumentam a despesa, não é proporcional ao aumento de despesa para conseguir um contrato efetivo. E, portanto, isto é um problema enorme, não é? E que não atrai nada nem ninguém. Vou-me despedir, aproveito e com esta me vou. Obrigado, Elizabeth. Tudo bom para vocês. Uma boa tarde de trabalho. Não suma, por favor. Muito obrigada. Tchau. Filinto, realmente é um quadro complicado, porque esse contratado ainda ganha menos de 1.500 euros, é isso? Exatamente, ganha menos, porque a professora disse 1.500, mas ilíquidos. Portanto, com os descontos, baixa para 1.000, 1.100, depende. Como eu vos disse, no início de carreira, de facto, ganha-se muito mal. No final de carreira, não se ganha muito mal. Não se ganha muito bem, não é nada disso, mas, de facto, é mais bem pago no final da carreira do que no início. E, se calhar, é preciso haver incentivos no início de carreira para que, de facto, os nossos jovens queiram seguir, portanto, a docência, o que não acontece atualmente no nosso país. Em Portugal isso não sucede. Sim, você falou para a gente numa guerra de braços, né, de braço de ferro, entre o sindicato e a tutela. E entre os professores também está tendo essa divisão ou está sendo uma adesão mais homogênea?
Como é que está sendo essa realidade? Ora, essa pergunta é muito importante. É assim, os professores de Portugal estão mais unidos do que nunca. Eu até acho que muitas destas marchas que vocês querem acompanhar no Brasil, essas marchas, essas concentrações, essas formas de luta, foram muito à custa dos professores via WhatsApp. Cada escola, via WhatsApp, combinava as suas marchas, as suas idas a Lisboa, que é a capital, ou então aqui ao Porto, via WhatsApp. Os sindicatos, eu queria também referir isso, os sindicatos de professores, e temos imensos sindicatos, temos mais de 20 sindicatos de professores, estão claramente divididos em duas fações. Portanto, há aqui uma dicotomia em relação aos sindicatos de professores, há aqui algum egocentrismo em relação aos sindicatos de professores, esta divisão dupla, que eu acho que neste momento deviam estar unidos, mas não estão. E vou mais longe. Eu acho que neste momento em Portugal há muitos egos sindicais que eu acho que seriam dispensáveis. Ou seja, alguns líderes dos sindicatos, sobretudo destas duas fações, de facto, em vez de se unirem, querem mostrar a sua forma de atuar, a sua forma de decretar greves, e quanto pior, melhor, e quantas mais greves, melhor, e quantas mais manifestações, melhor. E eu temo, porque já dura há quase um ano, eu temo que, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa disse isso ainda há 1 ou 2 meses, eu temo que a população se possa virar contra a justa luta dos professores em virtude de, por exemplo, o recurso às greves estar a ser realizado de uma forma descoordenada e está a ser vulgarizado. O recurso às greves de professores em Portugal é algo que está a ser vulgarizado. E também quero dizer-vos que o Ministério da Educação, atento também a essa situação, está a requerer os chamados serviços mínimos na educação. Ou seja, havendo uma greve, que é um legítimo direito, neste caso concreto dos professores, o Ministério da Educação pode pedir a uma entidade, portanto, do nosso país, a um colégio arbitral, que sejam decretados, em certas situações, serviços mínimos. Isto que é que conduz? Conduz a um esvaziamento, portanto, da greve, porque alguns professores terão que estar presentes nas escolas a cumprir o seu serviço letivo, o seu serviço de exames, o seu serviço de correção de provas. Agora, é uma luta muito intensa, é um intenso braço de ferro entre, como eu vos disse, o Ministério da Educação e os sindicatos, e eu quero dizer-vos que, e digo isto com tristeza, que não se perspectiva, por enquanto, nenhuma luz ao fundo do túnel. Não se perspectiva solução para o problema. Aliás, o que se perspectiva, o que se vê, é que o túnel, que é o problema, cada vez é maior e não há solução à vista. Não há solução à vista. Portanto, amanhã não se admirem se no Brasil for notícia que, de facto, houve, e eu penso que vai haver, amanhã vai haver, uma adesão forte dos professores à greve. Nos outros dias, de há uns tempos esta parte, por causa dos serviços mínimos, quero dizer-vos que essa adesão à greve não tem tido muita adesão. Talvez por termos, durante o ano letivo, muitas greves, os professores, de facto, não estão a aderir tanto quanto os sindicatos desejariam. Mas amanhã iremos ter, seguramente, uma greve maciça no nosso país, em Portugal. Felino, você começou falando, e a Elizabeth também, sobre o mal-estar que ele está perpassando, inclusive na saúde mental dos professores e dos alunos. Evidentemente, esse momento de confronto, esse momento de tensão, e 20 sindicatos é muita coisa, e pouca representatividade e pouco fator de luta, pelo que eu estou vendo. Porque há dissonância entre eles e isso faz com que efetivamente não haja uma representatividade do professor. Como que você, apesar de sempre colocar eu sou diretor, mas eu sou professor, a Associação dos Diretores está caminhando junto com esse movimento, tem feito alguma proposta? Como que a associação tem
colocado isso em pauta? Bom, a nossa posição, como vocês devem imaginar, não é fácil. Nós não somos sindicato, primeira coisa. Não somos sindicato, muito menos de professores. Não somos sindicato de diretores. Nós somos uma associação de diretores. Já agora, diretores e de subdiretores. E o nosso papel não tem sido fácil. Porque se nós dissermos, e a Jussara, volta e meia, ouve aquilo que eu digo, que eu escrevo. Se nós dissermos qualquer coisa que os professores pensem que vai de encontro àquilo que o Ministério da Educação quer que a gente diga, os professores, nas redes sociais, etc., portanto, batem-nos logo, não é? Somos logo criticados. Se, por outro lado, se nós dizemos qualquer coisa que, de facto, vá de encontro àquilo que as pessoas querem dizer, eu acho que o Ministério da Educação também não deve gostar muito. Agora, nós tentamos o nosso discurso tem a ver com a escola pública, a dama é sempre a escola pública, tentar não achincalhar a escola pública, que é aquilo em que nós acreditamos, e ter um discurso de verdade. Um discurso de verdade que defenda a escola pública e também que defenda, portanto, os professores, os diretores, embora nós, com certeza, e eu disse isso publicamente, nós consideramos justa, muito justa, esta luta dos professores. Nós consideramos esta luta muito justa. Às vezes o modo como ela se faz, como se realiza, sobretudo tendo em conta aquilo que eu atrás disse, alguns egos sindicais, algumas vaidades sindicais, nós nisso não concordamos. Porque deve ser uma luta coletiva e não uma luta para promover individualismos. Nós isso não concordamos. Mas com certeza que a luta dos professores é justa, com certeza que nós entendemos que estes 6 anos, 6 meses e 23 dias, poderiam e deveriam, e se calhar serão no futuro, negociados com o governo, planeados na sua execução, ao longo de algum tempo, de alguns anos, com certeza. Achamos isso importante, mas de facto a nossa posição é ingrata, mas estamos também cá para defender aquilo em que acreditamos, sobretudo para defender de facto a escola pública e o trabalho dos nossos diretores e ao fim e ao cabo dos professores. Nós também somos professores e eu sou professor e estou como diretor temporariamente. Em Portugal, como eu já vos disse, portanto, há a limitação de mandatos. Eu faço muito aquilo que gosto e acredito naquilo que faço. Portanto, é a nossa forma de estar, mas de facto não é uma posição fácil, mas talvez por isso é uma posição que nos dá muito gosto assumi-la. Gilindo, uma outra provocação. E como que a universidade está reagindo a esse movimento, sendo eles formador de professores? E a Elizabeth colocou para a gente que tem sentido uma falta de criticidade, né, dos estudantes que estão chegando, uma certa letargia, pode-se dizer até assim, do pensamento. Está tendo algum movimento da universidade em prol desses professores que estão querendo, reivindicando melhores condições? Olhem, cá em Portugal, e se calhar é sintomático esta dicotomia entre dois ministérios, o Ministério da Educação, que representa o ensino não superior, e o Ministério da Ciência, que representa o ensino dito superior, esta dicotomia, portanto, poderá querer dizer o seguinte, poderá querer dizer, e que é verdade, que não há qualquer ligação, e devia de existir, entre os professores, entre o ensino superior e o ensino não superior. Não há ligação. E é mau. Por exemplo, nós diretores, se calhar também a culpa é nossa, e faço meia culpa, nós nunca reunimos com o Conselho de Reitores de Portugal. Nunca nos reunimos. Eu não me lembro de ter reunido com professores da faculdade, nem eles conosco. Há aqui uma separação. Alguém tem que dar o primeiro passo. Se calhar o poder político tem que dar esse primeiro passo. De haver esta ligação, esta interligação entre o ensino superior de Portugal e o ensino não superior. E eu acho que não havendo esta interligação, isto é prejuízo até para os nossos alunos que vão do não superior para as faculdades. Portanto, não há ligação entre um ensino, portanto, superior e aquele ensino que nós dizemos que é não superior. Não sei bem de quem é a culpa,
não sei bem como é que se pode resolver, embora a resolução passe seguramente por haver aqui um encontro de interesses, mas até ao momento ninguém deu o primeiro passo para que, de facto, esse encontro de interesses pudesse existir. Mas penso que seria melhor para, até para os nossos alunos, até para as suas aprendizagens, que houvesse, eu ia dizer mais, mas não posso dizer mais porque não há nenhuma, mas que houvesse ligação entre estas duas grandes áreas do saber. Sim, eu vejo que é independente de ser da mesma tutela, né? No Brasil, diferentemente, nós temos professores que são efetivos do município, são efetivos do Estado e são efetivos federais. A grande maioria dos federais são os professores universitários. Mas eles compram a briga, posso dizer assim, dos professores do Estado que estão de greve, reivindicando a revogação do novo ensino médio, que exige competências diferentes daquelas que a gente imagina, e um ensino muito focado numa competência, posso dizer assim, direcionada e sem esse lado crítico. Então, os professores da universidade têm comprado muito essa briga, têm lutado, falado, defendido os professores, e eu não vejo isso acontecer em Portugal, houve um distanciamento muito grande um para o outro. E não acredito que seja só o Ministério, porque na condição de formadores de professores, esse meu aluno vai estar na escola. Então, como que eu poderia estar melhorando também as relações desse meu aluno, mesmo? Pois, isso até se nota, por exemplo, e é um bocadinho disso que nós no ensino não superior temos mais de 20 sindicatos, e eu não conheço, mas há um sindicato, pelo menos, de professores do ensino superior. E raramente, é muito raro em Portugal, os professores do ensino superior, talvez porque tenham boas condições de trabalho, talvez porque sejam bem remunerados, não vêm para a rua, não fazem greves, não há manifestações, não há concentrações, ao contrário dos professores do ensino não superior. Eu pergunto se os professores do ensino superior de Portugal são bem tratados pela tutela, que é outra, já vimos, que é o Ministério da Ciência. Se calhar são. Daí eles não se manifestarem, nem promoverem manifestações. Não é o que sucede, portanto, em relação ao nosso superior. E quero dizer-vos que eu considero que a qualidade do ensino em Portugal, e falo, claro, do ensino não superior, é elevada. Ao contrário do que agora dizem, pelo menos disseram durante muito tempo deste ano letivo, alguns sindicatos e depois por arrasto dos professores, que parece que o ensino público português, de um dia para o outro, estava bem e ficou mal. Não parece bem atacar a dama. A dama é o ensino público, claro. Não parece bem. Mas, de facto, passa-se isso frequentemente. Nós, ao contrário do povo brasileiro, que é um povo bem disposto, um povo bem humorado, um povo sempre sorridente, nós em Portugal somos um bocadinho... Somos diferentes de vocês nesta perspectiva. Eu tenho pena. Eu gostava que o povo português tivesse as vossas características. Nós temos outras também, com certeza que sim. Mas vocês estão sempre bem humorados, estão sempre bem com a vida. Nós aqui não. Nós aqui, mesmo quando as coisas estão bem, e não falo só da educação, o povo português é um bocadinho invejoso. O povo português é um pouco invejoso. Aliás, Luís de Camões, na sua grande obra que escreveu, a última palavra é a palavra inveja. Ele já devia estar a pensar lá na vida dele e na vida dos portugueses, já na altura, há muitos anos atrás. Mas somos um povo com esperança. E portanto, eu tenho esperança, enquanto líder de uma escola, enquanto líder de uma associação de diretores, que as coisas possam melhorar bastante na área da educação. Agora, eu gostaria que, de facto, o governo, fosse quem fosse, um governo de esquerda, que atualmente está no poder, um governo de direita, e cá em Portugal, não sei se sabem, há alternância democrática, ora temos um governo de direita, ora temos um governo de esquerda. Eu gostaria que esses governos investissem mais, mas mesmo muito mais, na escola pública portuguesa.
e eu gostaria que isso acontecesse. E, portanto, tenho esperança que isso possa acontecer um destes dias. Não está previsto para já, não está, embora pudesse estar, não está, mas gostaria que existisse uma aposta forte, de facto, em algo que todos nós adoramos. Aliás, os governos e os partidos políticos, quando estão em tempo de eleições, todos eles, nos seus programas eleitorais, dizem que vão apostar na escola pública portuguesa. Todos dizem isso, na educação, etc. Depois, não é bem isso que acontece. Sabemos que há constrangimentos ao nível de coisas que são inesperadas. A guerra na Ucrânia foi um grande constrangimento, ninguém estava à espera. O Covid foi um enorme constrangimento. Neste momento, na Europa, vimos também um grau de inflação enorme. A vida não está fácil para os europeus e também aqui para Portugal, mas de facto deve haver um apoio decisivo, deve haver um grande investimento na escola pública portuguesa, o que até agora não tem acontecido. Filindo, primeiro eu queria falar para o grupo que está aqui, que é uma roda de conversa. Vocês podem se manifestar ou abrindo o microfone, fazer a pergunta, ou escrever no chat, porque vamos aproveitar aqui a presença do professor Filindo com a gente. E eu queria saber de você, Filindo, na situação de diretor. Este ano, com essas greves, elas deixaram desfalque de professores, né? Você nem sempre tinha o grupo de professorado completo. Isso também trouxe desgaste, intensidade de trabalho, preocupação. Como é que foi esse momento? Como está sendo esse momento para vocês? Bom, eu há um bocadinho disse, quando estava aqui connosco a professora Elizabeth, que eu neste momento, olhem, na altura do Covid, lembram-se, em 2020, por aí, nós diretores fomos gestores de Covid. A minha preocupação, sinceramente, não era a pedagogia, não era a transmissão de conhecimentos, não era nada disso. A minha preocupação era com a saúde dos alunos, com a saúde dos professores e com a saúde dos funcionários. Portanto, nós éramos gestores de Covid. Havia um contacto permanente com o centro de saúde, com os hospitais, com os confinamentos, portanto, aqui de Gaia. Neste momento, eu quero dizer-vos, não me sinto agora um gestor de Covid, o Covid já passou, graças a Deus, mas sinto-me, já disse isso, um gestor... Não diga isso, Jussara, não digas isso. Acabei de receber uma mensagem de uma colega falando que está de Covid. Mas pronto, são casos residuais, eventualmente. Mas neste momento, o que é que eu me sinto? E nós, diretores, em Portugal, os 811, sentimos-nos uns gestores de emoções. Eu disse isso há bocadinho. As emoções estão ao rubro, também dos professores, não é só dos alunos. Não são só os discentes que choram, ou que têm ataques de ansiedade, ou não sei, não são. Os nossos professores também estão com essas situações. O burnout existe também na carreira docente. E, portanto, nós estamos a gerir aqui emoções. Hoje em dia, agora mais para os nossos alunos e alunas, os alunos resolvem os problemas batendo-se, agredindo-se uns aos outros. Acontece isto. Eu acho que tinha a ver, são reflexos, são consequências do Covid. Eu acho que são. Nós no passado, então nós portugueses, éramos mais tolerantes, mais condescendentes, éramos mais solidários. Acho que o caminho não está a ser esse, infelizmente, não está a ser esse. Depois, de facto, este ano assistimos a muitas greves, a muitas manifestações, sobretudo em Lisboa, a muitas marchas, até assistimos a acampamentos feitos por professores à entrada das suas escolas, e um dado novo que se vem adensando ano após ano. É um ano, este ano letivo, é um ano em que nas escolas existem seguramente mais atestados médicos. Os professores apresentam atestados médicos porque estão cansados, o burnout é uma das razões, não podendo vir dar aulas. Tenho no meu agrupamento, que eu estou a gerir, nós aqui na escola temos cerca de 200 professores no agrupamento, nós temos 6 escolas, portanto cerca de 200 professores, tenho muitos professores com atestado médico.
sinal de cansaço, sinal de burnout, sinal de doença. Portanto, é um ano também nessa perspectiva grave para os professores. As greves, com certeza, que vieram adensar o problema, mas também queria aqui dizer-vos, e é uma pergunta que os jornalistas me fazem muitas vezes, é se as greves estão a prejudicar a aprendizagem dos nossos alunos. Ora, é evidente que se numa escola, numa disciplina, numa turma, o professor faltar 2, 3, 4, 5 semanas, é evidente que isto causa prejuízo, não há dúvida nenhuma. Só que as greves em Portugal foram, no início, até há pouco tempo, foram atípicas. Algumas delas, por exemplo, eram das 9 às 10 da manhã, que é a primeira hora da manhã para um aluno do pré-escolar e do primeiro ciclo, que são alunos dos 6 aos 9 anos, né? 6, 9 anos. Ora, uma greve de 1 hora, peço desculpa, não afeta a aprendizagem dos nossos alunos. Embora a imprensa gostaria que eu dissesse que sim, estas greves de facto, mas não posso dizer isso. E depois também os professores faltaram um ou outro dia, ou seja, a tempo claramente de, se perdeu nessas faltas algumas aprendizagens, os professores poderem recuperá-las rapidamente. Portanto, a greve de facto foi anunciada durante quase todo o ano, é verdade, todo o ano, e até agora, no final do ano, nas provas de avaliação, nos exames, etc. Mas as greves não foram um impedimento para que os nossos alunos, portanto, tivessem prejuízo nas suas aprendizagens. Já agora, deixem-me dizer-vos, cá em Portugal, no Brasil será igual, cá em Portugal, entre o final do ano letivo e a altura de exames, há aqui cerca de 15 dias que medeia, portanto, estas duas situações, final de ano letivo e início de exames. Estes 15 dias, os nossos professores dão aulas suplementares, aulas de apoio, pro bono, ou seja, ganhando 0 aos seus alunos que vão a exame. Isto até parece contraditório com as greves, mas não é. Sempre foi assim. Portanto, já há uns anos esta parte isso acontece. E eu queria aqui enaltecer esta capacidade, esta atitude dos nossos professores, que apesar de tudo, não sendo obrigados a isso, neste lapso temporal, dão aulas pro bono em contexto de sala de aula, convidando os alunos a frequentar as suas aulas, porque nenhum é obrigado, já que estamos fora do período letivo, a frequentá-las. Mas queria aqui realçar este comportamento, esta atitude dos professores das escolas públicas portuguesas. Belinto, realmente se traz um quadro complicado, porque mesmo que seja 1 hora, ficar com esses alunos dentro da escola 1 hora sem atividades é um transtorno para o diretor também, né? Eles têm que adequar, você coloca num pátio, como que você faz com isso? Aconteceu isto, também eu não fui imune às greves, o meu agrupamento, a escola não foi imune às greves, e quero dizer-vos que naquela escola não tinha alunos mais pequenos, alunos com 6 anos até aos 9, 10 anitos. Em certas alturas, quando foi a tal greve que eu vos falei, das 9 às 10, ou seja, no primeiro tempo dos nossos alunos, não foi fácil, porque os alunos só entravam se os professores estivessem, portanto, às 9 horas da manhã em contexto de sala de aula, porque senão não podiam entrar. Isto, para quem é que foi prejudicial? Não foi para os alunos, não foi para os professores, porque eles estavam a fazer greve de 1 hora, foi para os pais. Os pais, em algumas situações, não podiam ir trabalhar porque sabiam que das 9 às 10 o professor do seu filho estava em greve e às 10 já estava a trabalhar. Chegou a ser, em algumas situações, dramático, a situação dramática, porque alguns pais não tinham sequer onde deixar os seus filhos. Alguns tinham o ATL, alguns tinham os familiares, o avô, a avó, e estavam desenrascados. Mas muitos não tinham. E, portanto, alguns sofreram, de facto, um forte impacto desta greve.
Nas escolas com alunos mais velhos, normalmente são as escolas sede dos agrupamentos, onde ele já não tem só um professor, tem vários professores, porque tem várias disciplinas. A situação aí foi mais fácil de controlar, porque as escolas, por norma, a Jussara conhece, são maiores, como no Brasil, têm mais espaços, têm várias áreas, área desportiva, área da biblioteca, área do polivalente, área dos recreios, e os alunos podiam, de facto, nessa hora de greve, ou nessas horas de greve, durante o dia, podiam estar nesses espaços. Mas, claro, que não é agradável, durante o tempo letivo, retirando a altura dos recreios, ver os alunos em contexto de recreio. É sinal que algo está mal. É sinal que temos professores a faltar. E, neste caso concreto, tínhamos professores a faltar por greve. Foram alturas que não foram positivas para as direções. Eu próprio quero dizer-vos que andava muito nessa altura perto dos nossos alunos, perto dos recreios, em altura de greve, mas lá conseguimos levar o barco a bom porto e fizemos o melhor possível dentro desse constrangimento que foi imenso. Bem, você falou muito bem para a gente que amanhã vai ser um termômetro. Eu acredito que vai ser um termômetro, ou para fortalecer esse movimento dos professores, ou também, como você já deu alguns indícios, da população, dos pais, né, também ficar contra esses professores. E aí se fortalece o Ministério, né? Ele tem a comunidade do lado deles. Então, assim, amanhã vai ser um momento chave para poder avaliar essas duas dimensões. Se esse professor teria suporte para continuar com esse movimento, continuar fazendo suas reivindicações, ou se ele teria que dar alguns passos para trás. Porque se ele não tiver o respaldo da comunidade, o Ministério pode vir, inclusive, com penalidades. Você já pensou sobre isso? Já tem alguma coisa em mente nesse sentido ou não? Bom, eu também concordo que amanhã poderá ser o dia D, um dia muito importante para esta luta sindical, tendo em conta o grau de adesão dos professores a esta greve. É uma greve que foi bem, como eu já vos disse, bem planeada, é uma greve que tem um significado simbólico, 6 anos, dia 6, 6 meses, de junho ao mês 6, 23 dias, estamos no ano de 2023, é uma data simbólica e eu prevejo, para esta greve, prevejo de facto uma enorme adesão dos nossos professores. O que é que vai acontecer em Portugal? Pois com certeza, algumas escolas estarão encerradas, algumas escolas não abrirão as suas portas, os pais muitos deles irão ligar para as escolas a perguntar se estão abertas, aqueles pais mais distraídos pensam que vão levar os filhos às escolas e vão levar, mas depois vão ter que os colocar no ATL ou em algum familiar. O que eu penso é que, como esta greve já foi muito publicitada, os nossos pais já estão precavidos para a eventualidade das escolas, de algumas escolas, poderem não abrir. Portanto, eu acho que os pais, ao contrário do passado, que foram greves diárias, eram diárias, semanais e mensais, esta greve é um dia e, portanto, estou convencido que os pais estão preparados, estão precavidos e, portanto, aquelas escolas que não receberam os seus filhos, porque o professor está em greve, os pais têm um local, têm um destino onde colocar, de facto, os seus filhos. Mas isto não é agradável. Agradável seria se eu não estivesse aqui a falar convosco sobre esta situação que me está a preocupar muito. Aliás, que me preocupou a nós e a todos, com certeza, durante todo o ano letivo. Mas, de facto, é uma realidade e temos que a enfrentar. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Filinto, ou pelo chat, ou abrir o microfone? Aproveite que está sendo uma experiência única que a gente está tendo aqui para debater esse assunto, que as condições do professor aqui no Brasil são tão ruins quanto, né? Acredito que até mais, porque se for pensar numa proporção, quando eu falo um salário de 1.500 para um aluguel de 700, ainda sobra 800. Aqui no Brasil, se eu for pensar num aluguel na região do Rio de Janeiro,
eu não encontro um apartamento de 1 quarto por 1.200. Então, esse professor do Estado não teria condição de bancar isso. É uma condição muito complicada a gente pensar nessa realidade. E aí, em Portugal, teria que manter 2 casas, né? Alguém está levantando a mão? Deixa eu colocar o óculos para ver. Ninguém quer fazer pergunta para o Filindo? Ah, tá. Tem aqui uma pelo chat. Na greve de amanhã, ocorrerá passeatas, manifestações. Vocês estão, assim, já por dentro da programação de amanhã ou não? Vai ser cedo na hora? Não, está tudo programado. O que é que se prevê? Prevê-se, tanto manifestações, é isso mesmo, em duas grandes cidades, nas maiores cidades de Portugal, Lisboa, capital, e Porto, aqui ao lado. Da manhã, de tarde, meia tarde, os professores vão se concentrar em locais, portanto, públicos de Lisboa e no Porto, e depois os delegados sindicais, os sindicatos, irão fazer um discurso, irão dar algumas palavras, que depois passarão, com certeza, à noite nos noticiários. Portanto, é isso que está previsto, de facto, essas duas grandes manifestações, quer em Lisboa, quer na cidade do Porto, para mostrar a força, ou não, que, de facto, esta greve poderá dar à luta dos professores. Aliás, se calhar, eu não sei, Jussara, mas é muito igual àquilo que sucede no Brasil. Não sei como é que é o vosso movimento sindical, não sei como é que é. Cá em Portugal, o movimento sindical dos professores é forte. Neste momento, dividido, muito dividido, já vos disse isso, em duas grandes fações, o que eu lamento, com certeza, mas é muito forte. Lindo, olha, mas eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a doação do seu tempo para esclarecer para a gente, mostrar que essas provocações que vocês estão vivendo aí, nós estamos vivendo aqui também. O Rio de Janeiro, os professores da rede estadual estão em momento de greve, e eu tenho um colega da rede do Estado que colocou assim: cadê os professores? A hora de luta é agora. Então, essa conscientização também de ser um trabalhador que precisa de pagar as suas contas, que precisa sobreviver com dignidade, também faz parte dessa formação desse professor, não é mesmo? Então, é importantíssimo eu entender esse contexto, que não se dá apenas na educação, mas reflete até pela valorização desse profissional. Você tem sentido, por parte da comunidade, uma falta de respeito a esse professor a partir do momento dessas manifestações, ou está tendo um apoio? Bom, eu até este momento, mesmo a confederação que representa as federações das associações de pais, até este momento eu sinto apoio. Eu sinto respeito. Eu sinto que estão os pais, a comunidade está ao lado da justa luta dos professores. Agora, eu temo que, em virtude de alguns extremismos de alguns sindicatos, que recorrem à greve para tudo e para nada, ou seja, que vulgarizam uma arma muito importante dos trabalhadores, eu temo que, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa já disse isso há tempo atrás. Marcelo Rebelo de Sousa, como vocês sabem, é o Presidente da República Portuguesa, que o feitiço se possa virar contra o feiticeiro, ou seja, que a comunidade, até porque estamos a entrar numa época de avaliações, de exames, se possa virar contra, como eu disse há bocadinho, a justa luta de professores. Veremos. Eu acho que amanhã é um dia importante, os dias seguintes também o serão, com certeza, mas veremos como é que se comporta, portanto, a nossa comunidade, que até este momento tem estado do lado da luta justa e intensa dos professores e da classe docente. Vocês fecham o ano letivo quando mesmo? Eu não percebi a pergunta, Jussara. Quando é que vocês vão fechar esse ano letivo? Muito bem. Nós fechamos o ano letivo, portanto, em
Alguns anos é já quarta-feira, outros dia 14 de junho e outros anos em finais de junho. E depois temos também, durante esta altura, exames. E começamos o novo ano escolar no dia 1 de setembro. Ou seja, ainda vamos ter muito tempo de trabalho. O mês de junho, que é o mês em que estamos, e grande parte do mês de julho, mês 7. O mês de agosto em Portugal, vocês sabem, agosto em Portugal, julho também, mas agosto é um mês por excelência de férias. As escolas não fecham, as escolas de Portugal nunca fecham, mas é um mês mais calmo, portanto, nas escolas. As turmas já estão feitas, há muito trabalho burocrático que já está feito e, portanto, nós, em agosto é um mês, não digo que seja morto, mas é um mês calmo nas escolas de Portugal e depois tornamos a reiniciar o trabalho a partir do dia 1 de setembro. Você falou uma coisa, Felipe, que as escolas não fecham. Um texto que você me mandou para mim esses dias falando da alimentação, que mais alunos estão procurando as escolas porque as famílias estão economicamente mais frágeis e os alunos estão procurando a escola para se alimentar. O mês de agosto prevê também a produção e distribuição de alimentos? Sim, mas diminui bastante. No mês de agosto, apesar, como eu disse, as escolas, portanto, estarem a trabalhar, mas estão num ritmo mais calmo, há vários municípios, que é o caso do município da Câmara, da Autarquia de Vila Nova de Gaia, que tem programas, portanto, não só em agosto, desde que acabam as aulas até ao dia 1 de setembro, muitos pais não têm onde deixar os filhos, muitos não têm. O que é que faz a Autarquia Vila Nova de Gaia? Faz um programa muito interessante que se chama Gaia Aprende Mais, é o nome do programa, Gaia Aprende Mais, onde os alunos, portanto, sobretudo os mais novos, os pais os inscrevem a preços módicos, a baixo custo, e podem fazer parte das suas férias com atividades realizadas pela autarquia, portanto, nas escolas. Essas atividades, com certeza, porque é de manhã e de tarde, têm a componente da alimentação. Agora, Jussara, se me disser assim, mas os alunos vão à escola só para levantar a refeição? Não, isso não acontece. Isso não acontece. Embora as autarquias, os municípios de Portugal estão atentos à sua população. Mas isso, neste momento, não posso dizer que aconteça. Acontece haver alimentação no âmbito, naturalmente, de um programa muito bem montado e que decorre desde o fim das aulas até o início do novo ano letivo em alguns concelhos, e demos o exemplo do concelho que é o meu, de Vila Nova de Gaia, do Gaia Aprende Mais, que tem um programa, de facto, excepcional. Ok. Gente, mais uma vez, Felipe, muito, muito, muito obrigada. Não quero te segurar mais tempo aqui com a gente. Tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa no chat? Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho que colocar o... Marta, pode falar que o filhinho está quase indo. Aproveite. A Marta é uma cara conhecida, ou não? Acho Sim, a Marta é uma cara conhecida, é professora da Universidade Estadual de Maringá. Vamos lá, Marta. Professor, moro longe, longe da Jussara, mas estamos presentes aí tudo. Longe depende de qual referência, ela está falando de mim. Com certeza. Professor, em primeiro lugar, é um prazer ouvi-lo, novamente. Só um minutinho. Prazer é meu, Marta. Já nos temos cruzado algumas vezes aqui nestas rodas e é um prazer. Sim. Então, quando o senhor trata da greve que está acontecendo aí, mas isso tem uma origem, não é? Esse movimento que tem acontecido aqui no Brasil está acontecendo de alguma forma na Europa toda. E eu penso que Portugal está sofrendo essas interferências ideológicas, eu acho, se eu posso dizer assim,
político-ideológicas, que estão, assim, atingindo as populações um pouco mais vulneráveis do mundo, sabe? Nós temos aí um movimento de reestruturação política e econômica que vai afetar muito os nossos países. E eu vejo isso nessa questão da educação, que para nós é o nosso meio ambiente, não é? Que a gente conhece mais, transita sobre ele, com ele, nele, e lidamos com os estudantes e outros professores e outros pesquisadores. E eu vejo a visita do presidente, do Marcelo aqui, me chamou a atenção. E a ida do Lula a Portugal também. Eu não sei se nós podemos comparar politicamente os governos, né, a forma de governar. Mas o Lula está tendo muita dificuldade para implementar algumas políticas públicas aqui que são mais emancipatórias, que elas estão voltadas para a formação de professores nas universidades, e nós estamos aí tentando derrubar uma resolução de 2019, que trata da insolvência, vamos dizer assim. Os cursos de graduação vão ficar sempre devedores do Estado, porque também vão formar precariamente os seus estudantes para atuarem nas salas de aula e na gestão da escola. E tem a outra questão, que é a questão econômica, financeira. Aqui, todas as universidades, nós somos em 7 universidades públicas estaduais aqui no estado do Paraná. A UEM é a segunda maior universidade do estado, onde eu trabalho. Nós estamos em greve. Já tem 2 semanas que as universidades pararam, no estado todo, por conta de salário. Nós estamos há 9 anos sem nenhuma reposição salarial. Não é nem reajuste, é reposição salarial. Por isso paramos. Mas os professores da educação básica não estão diferentes nessa condição. Então, o desmonte da educação pública, ela tem acontecido de uma forma muito, muito forte. E a questão dos sindicatos, nossos sindicatos não estão atuando a favor dos professores. Nossa. Eles estão fazendo acordos com o governo, com os governos. E as universidades federais têm passado por isso também. Então, eu queria, assim, dizer para o senhor que, na sua fala, a gente vê muito a nossa situação, a nossa realidade. E nós estamos aí com um problema no ensino médio, que é uma lei que veio mudar completamente a proposta curricular do ensino médio. O ensino médio é a última etapa da escolaridade básica, né? E nós estamos aí, eu e Jussara também, e outras colegas aí pelo Brasil afora, tentando reverter essa lei, sabe? Porque vai começar também uma formação muito precária para os nossos estudantes. Então, professor, o senhor tem sentido que a educação básica, em termos de qualidade, na oferta de ensino e aprendizagem, desenvolvimento da aprendizagem, na questão curricular, está sofrendo, poderá sofrer alguma mudança, alguma alteração diante do cenário que o senhor trouxe para nós? O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Obrigada, Marta, pela provocação. Muito bem. O que eu lamento é que durante todo o meu discurso desta tarde, início de noite aqui em Portugal, o meu discurso foi muito à volta da carreira docente, à volta dos professores, e se calhar, se tudo estivesse bem, devíamos estar a falar de pedagogia, como é que os nossos alunos estão a aprender, de que forma é que eles estão a ter êxito ou não, que a questão da Marta Lúcia vai nesse sentido.
Nós aqui em Portugal, aquilo que eu vos quero dizer, eu penso que a escola pública tem feito um trabalho de excelência, não só em relação ao desenvolvimento curricular, mas em relação às aprendizagens dos nossos alunos, muitas vezes, comparativamente, e nós fazemos vários testes internacionais ao longo destes últimos anos, e não devemos estar envergonhados com os resultados que alcançamos. Isto muito pelo fruto do trabalho, da excelência dos nossos professores. Porque apesar de tudo aquilo que eu acabei de dizer, apesar deste braço de ferro intenso entre o Ministério da Educação e os sindicatos, a escola pública portuguesa tem feito um trabalho louvável. Um trabalho muito louvável com todos e para todos. Aqui, implicitamente, a inclusão, de facto, a fazer aqui a sua aparição. Porque nós aqui em Portugal trabalhamos para todos. O currículo é um currículo que nós aqui dizemos flexível, ou seja, há um tronco comum, mas depois as escolas, de acordo com os seus projetos educativos, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as características da sua comunidade escolar, pode, de facto, integrar outras disciplinas, outras áreas curriculares, também de acordo, com certeza, com o perfil dos seus professores. Portanto, aquilo que eu acho é que em Portugal os nossos professores, de acordo com um currículo prescrito pelo Ministério da Educação e de acordo também com o currículo que cada escola tem autonomia para fazer, de facto está a fazer um trabalho, na minha opinião, muito importante, eu diria mesmo de excelência, com os nossos alunos. Podemos melhorar muito, também ao nível da educação inclusiva, da educação dita aqui em Portugal especial, com alunos com necessidades específicas. Fazemos um bom trabalho, mas poderemos melhorar ainda bastante também nesta área particular, que é a área da educação especial. Penso que é o nome também que vocês no Brasil usam, que é uma área que é muito sensível, que me é muito sensível. É uma área que me é muito sensível no meu agrupamento, e é sensível a todos nós, aos 811 diretores das escolas públicas de Portugal. Olha que lindo, realmente foi uma tarde muito provocativa, muito esclarecedora. Vou ficar torcendo aí para o dia D de amanhã, vou querer saber notícias depois, porque realmente é preciso que esse professor tenha garantido os seus direitos. E que a gente está falando de dignidade de uma educação que vai trazer outras pessoas que queiram ocupar esse lugar. Você já tinha colocado para nós a questão do apagão, da desistência, das pessoas não quererem a docência. Então, isso é um fator muito problemático que estamos passando aqui no Brasil. Marta levantou a mão de novo, então vamos lá, Marta, que o Filindo está... Só para agradecer. Sim. Agradecer, professor, e dizer para o senhor uma coisa. Eu sei da qualidade da educação em Portugal, a gente acompanha também, e sei do trabalho que vocês fazem, que é um trabalho árduo, viu? Dirigindo, fazendo a gestão das escolas. A minha preocupação é um pouco mais para diante, para o futuro. Com esse movimento dos professores, se o governo federal e o governo estadual, ou esse conselho, que tem aí um controle sobre a educação escolar em especial, pode vir a minar um pouco essa qualidade que vocês mantêm, apesar do esforço dos professores e a dedicação que eles têm. É isso que eu estou vendo aqui no Brasil com as políticas educacionais. Tem algum risco de alguma política educacional intervir depois dessa greve como uma forma de coagir os professores de alguma maneira? A preocupação é nesse sentido, sabe, professor Filindo? Tudo é possível, né, Filindo? Eu entendo a pergunta, nós estamos, quero dizer-vos, eu disse isso já
à imprensa, nós estamos numa guerra total em Portugal. É uma guerra total. Por um lado, os sindicatos com greves à torta direito, por outro lado, o Ministério da Educação com serviços mínimos. É uma greve total, é uma guerra total. E agora eu só espero é que, quando esta guerra terminar, iremos ver, de facto, o que é que vai sobrar da educação. Mas o que é certo é que no dia-a-dia, nas escolas, a transmissão de conhecimentos, a aprendizagem realiza-se. Os professores, apesar de tudo, apesar de estarem desmotivados, cansados, etc., são muito empenhados em Portugal, muito empenhados. Tão empenhados que eu já vos dei aquele exemplo há bocadinho, em que entre aquele lapso temporal, entre o final do ano letivo e o início dos exames, os professores dão aulas de apoio, de sedimentação da matéria, dão aulas pro bono. Portanto, o que parece contraditório, não é? No ano de greves, os professores são chamados, sem receber qualquer espécie de vencimento, para esse caso concreto, porque não estão obrigados, os professores dão aulas de apoio aos seus alunos. Agora, depois disto, isto tem que ter um fim. Esta guerra total tem que ter um fim. Penso que o melhor fim será, de facto, nós não chamuscarmos, não estragarmos aquilo que de muito positivo temos construído ao longo destes anos, que é, de facto, a excelência, a importância da escola pública portuguesa, que vocês no Brasil dão conta disso. E ainda agora me disseram. Eu espero que, de facto, a escola pública portuguesa seja a menos atingida com esta guerra total que está a acontecer, pelo menos, desde o mês de dezembro, esta parte. Beleza. Muito, muito mesmo obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu quis dar um espaço maior, nós pensamos, inclusive, chamar um professor da rede estadual para fazer um contraponto de que eles também estão no momento de greve, mas eu preferi hoje dar fala para você, porque eu tenho visto que você tinha muita coisa para trazer para a gente, e depois podemos continuar essa conversa em outro momento. Mais uma vez, assim, muitíssimo obrigada a você pela disponibilidade, pelo tempo que esteve aqui, pelo esclarecimento e pela essa reflexão que você sempre faz de uma maneira brilhante. Eu vejo que nós estamos precisando de professores assim, que saibam entender o contexto, que saibam analisar as conjunturas, porque não é só um lado. É um lado de uma educação política, é um lado de uma educação econômica, é um lado de uma educação humana. E, mais do que tudo, a gente tem que cuidar das nossas emoções, da nossa saúde, para que essa escola, que já é boa, continue cada vez melhor, mesmo. Então, assim, nosso muito, muito obrigado. Quero agradecer a Roberta do Secult, mais uma vez, que está aí nos dando todo o apoio, todo o suporte. Vai ficar gravado. Você pode agora, quem quiser tirar uma foto, abrir as câmeras, para a gente poder tirar uma foto final. Depois pode parar a gravação, tá? Agradeço muitíssimo mais uma vez. Aí o Filinto. Vou parar a gravação aqui, gente.